Gente, ontem, o que é que teve ontem? O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E olha, a gente sabe que muitas pessoas que foram fazer a prova ficaram ansiosos aí, né? Por esse motivo, Joana Rosa vai conversar agora com dois professores que são extremamente importantes aqui, né? E vão trazer muitas dicas, né, Joana? Bom dia! Isso mesmo, Letícia. Bom dia. Estou aqui ao meu lado, está o professor Rodrigo Salles, de redação, que vai bater um papo conosco falando sobre, fazendo uma avaliação, né? Sobre como foi esse primeiro dia de prova do Enem, que foi um momento tão importante para os candidatos. Bom dia, professor Rodrigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Esquenta Enem. Muito bom dia, Joana. Bom dia, Letícia. Bom dia aos telespectadores. Professor, antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que a gente mostrasse um VTzinho, uma matéria que a gente fez sobre como é que foi a expectativa dos candidatos nesse primeiro dia de prova. Roda aí. Portões abertos na UFPB para receber nesse domingo os candidatos do Enem 2023. O primeiro dia de provas contou com uma grande multidão enfrentando o calor escaldante de João Pessoa. Gente como a Ana Laura Donato, estudante que estava preparada para a prova. Isso, a gente já se preparou desde ontem, já coloquei a garrafa de água, a caneta azul. Azul não. Espera um pouquinho aí, Ana Laura. Não é azul não, é preta. Caneta preta de tubo transparente e todo o repertório que a gente já vem aprendendo o ano inteiro, se preparando para esse dia. Eu acho que o calor confundiu um pouquinho ela, né? A prova começou de 1h30 da tarde e só foi terminar às 7 horas, no início da noite. Os mais de 124.500 candidatos paraibanos tiveram que enfrentar a redação neste domingo, com um tema que eles consideraram difícil, no entanto, que eles já estavam preparados para enfrentar. O tema foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. Pegou o Rony de surpresa. Achei bem assim, né? Não sei explicar muito não, aí foi bem legal. Tu não estava preparado para esse tema? Tava não. O tema surpreendeu a Nayane, que esperava ter que falar sobre algum assunto que não fosse tão próximo da realidade dos brasileiros. Eu esperava outro tema, algo mais difícil, mais complicado. Talvez um pouco mais distante. Isso. E aqui na espera, a Cleuma tá fazendo o que qualquer mãe faria. Ai, ai. O coração da mãe, eu fiquei o dia todo na intercessão. E tudo isso vai se repetir no domingo que vem, quando a prova vai trazer 45 questões de matemática e outras 45 de ciências da natureza. Para tanto, vale a dica da professora Mairine. Muita fé em vocês, inclusive, muita confiança e vamos fechar o ciclo com muito sucesso. Maravilha. Esse primeiro dia é um dia muito importante, né, para os alunos, professor, porque tem a questão da redação que falamos no programa Esquenta Enem no sábado. Inclusive, preciso dizer que o nosso repórter Serginho quase que acerta o tema, não foi, professor? Verdade, verdade. Este tema surpreendeu realmente muitas pessoas e, Joana, foi o tema mais longo entre todos os temas da história do Enem. Um tema que pegará muitas pessoas, mas que também será difícil fugir, porque trata da questão da mulher, dos cuidadores, que é uma profissão invisibilizada. E eu penso que a maioria das pessoas estão com receio em vão. Acredito que elas vão se dar bem. Exatamente. Só relembrando, né, que o tema da redação, nós temos uma tela, solta aí, Raminho, por favor, que é os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu estava batendo um papo com o professor e acompanhando ele nas redes sociais e eu vi que o senhor recebeu muitas mensagens de alunos e alunas falando, né, professor, tô com medo de ter fugido do tema, tô com medo de não ter dado conta, de tirar a nota 0. Por que esse medo todo, professor? É uma prova e esta prova, inevitavelmente, Joana, ela vai trazer essa sensação, essa expectativa. Não dá para a gente saber exatamente como será corrigida. Então, esse medo, esse receio é comum. E como ele é um tema longo, muito abrangente, que envolve aspectos muito específicos, como, por exemplo,
O cuidador, e aí algumas pessoas pensaram, Rodrigo, é para falar sobre o trabalho, sobre o mercado de trabalho? Sim, porque esta profissão é uma profissão que não é, inclusive, registrada na carteira, a profissão de cuidador. E a tendência é que cada vez mais o Brasil precise de cuidadores. O fato de ter no Brasil também delimita muito, Joana, o tema. Então não é o cuidador em qualquer parte do mundo, é especificamente no Brasil. Isto conta. E além disso, os desafios e a invisibilidade, que há realmente pessoas que são invisibilizadas por esse aspecto da profissão, pouco observada e pouco valorizada no Brasil. Deixa só acrescentar uma coisa, além disso, nós temos a questão da mulher. O homem sempre teve profissões de destaque no Brasil, enquanto as mulheres elas ficavam com profissões que eram relegadas. E isso, lá no texto motivador, tinha a cada 4 pessoas, 3 cuidadores são mulheres. Então, tocava muito nesse ponto. E eu vi muito também nas redes sociais a repercussão sobre a invisibilidade também da mulher cuidadora dos filhos, do marido, que muitas vezes a maioria das mulheres terminam, infelizmente, apenas carregando esse papel sozinha. E a invisibilidade do trabalho dela dentro de casa. Quem foi por esse gancho também vai tirar uma boa nota na redação? Com certeza, também vai tirar uma boa nota. Essas mensagens que você viu nas redes sociais é da tensão normal. Mas a prova em geral foi muito boa. Até Jurandir dos Sax apareceu na prova de história. Então você tem toda essa comunicação, esse diálogo, que é importante. E eu creio que todo mundo, os telespectadores, vão se dar bem. Minha função aqui, Joana, é principalmente tranquilizar pais e tranquilizar os candidatos para o próximo domingo detonarem. Exatamente, professor, porque vem uma preparação, vem uma tensão tão grande, né, nesses últimos meses, que quando faz o primeiro dia de prova, já é aquela tensão, porque todo mundo tem aquele medo da redação, né? Todo mundo já fica assustado, querendo saber, ai meu Deus, qual vai ser o tema. Quando dá de cara com o tema, já se assusta logo. E aí tem os textos motivadores, né, que você pode ir seguindo, puxando, passando esse primeiro dia de prova, a segunda-feira. É importante relaxar, descansar para se preparar o resto da semana para o segundo dia de prova? A prova do primeiro dia foi uma prova extremamente cansativa, indiscutivelmente. Então, os alunos, eles saíram da prova muito cansados. É importante nesta semana descansar um pouco, ter um dia para descansar e olhar agora para matemática e ciências da natureza, que é a prova do segundo dia aí, né? E focar também em assuntos que possivelmente podem aparecer lá. Que é isso, na reportagem falou-se, eu não esperava que fosse algo do dia a dia, mas o Enem, Joana, é exatamente essa aplicação do dia a dia na prova, no conhecimento do candidato. Professor, e o senhor, como professor de redação, né, nós falamos no último sábado, no programa Esquenta Enem, sobre alguns temas que caíram nos últimos anos. O senhor esperava que seria um tema como esse? Eu esperava que seria um tema relacionado ao Brasil especificamente. Eu não acreditava que seria tão específico, mas todos os professores de redação do Brasil, indiscutivelmente, falaram muito sobre a mulher, falaram sobre invisibilidade também, e também falaram sobre o mercado de trabalho. Então o Enem pega muito esses eixos temáticos e une para fazer com que o candidato reflita sobre. Ele lança, como nós falamos ao longo desta preparação aqui, ele lança o holofote sobre temas que precisam ser debatidos. E este é um tema que precisa ser bastante debatido. E para quem está nos assistindo, que seja um candidato do Enem, ou algum pai, mãe de algum candidato do Enem, qual a mensagem que o senhor deixaria para quem está em casa para tranquilizá-lo agora para essa preparação do segundo dia de prova? A mensagem que eu deixo é para focar no segundo dia. Você não é um avaliador para julgar e para você mesmo atribuir um 0 à sua redação. Não adianta ficar pensando, eu acho que eu zerei, eu acho que eu não fiz uma boa redação. Pensamento positivo, porque é exatamente isso que o seu concorrente quer que você pense, que você não se deu bem e vá para o segundo dia cabisbaixo. E essa não é a intenção. Motivação total, tá dando tudo certo, você não tem a capacidade de enxergar
qual será a nota da redação. Então, foco no segundo dia, vamos olhar para o futuro, pensar aí, pensamento positivo, sermos otimistas, que com certeza vai dar certo. Professor, muito obrigado. E você ouviu, né? Ouviu as palavras do professor? É se tranquilizar, ficar calmo, tranquilo, que vai dar tudo certo. Eu vou ficando por aqui, viu, Letícia? E esse foi o nosso Esquenta Enem. Esquenta Enem. Oferecimento. Uninasal e Enem. Aprendizado que forma líderes. Colégio New Way. No caminho de quem conhece a conquista. Arrasou, Joana! Que dicas, né? Maravilhosas. Você que vai fazer o Enem no próximo domingo, relaxa, chega no horário, se organiza e com certeza pensamento positivo para fazer uma boa prova, tá? Olha, pessoal, agora você acompanha a mensagem de Elson Júnior. Na sequência tem um